Oi, pessoal, aqui é a professora Andréia Alcântara e hoje vamos falar um pouquinho de matrizes. Vamos lá? Bom, o que é uma matriz? Podemos entender como uma lista de números que estão distribuídos em colunas e linhas, tá? Cada faixa que eu tenho na horizontal é uma linha e cada faixa de números que eu tenho na vertical a gente classifica como coluna. Mas para que serve uma matriz? Bom, a gente utiliza para resolver sistemas lineares que tenham a mesma quantidade de incógnitas associada com a quantidade de equações. Então, por exemplo, se a gente tem duas incógnitas e duas equações, eu consigo resolver um sistema com diferentes métodos. Porém, existem situações que eu tenho 5 incógnitas, eu preciso ter 5 equações e eu consigo resolver através do uso de matrizes, tá? E determinantes que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Bom, as matrizes são muito utilizadas em diversas áreas, em física, engenharia, na área de economia. A gente pode, por exemplo, na prática, na engenharia civil, tá? Na construção de prédios e pontes, quando a gente tem que trabalhar alguns cálculos mais complexos, ou até mesmo numa situação simples, como, por exemplo, descobrir o gasto que eu tenho para a produção de bombons, por exemplo. Então, eu consigo fazer, ou, por exemplo, eu posso utilizar para saber para uma determinada compra, em qual supermercado ela ficaria mais barato. Então, existem diferentes funções para o uso de matriz, tá? Bom, qual que é a forma de uma matriz? Então, como a gente falou, ela tem linhas, que são os valores que estão na horizontal, tá? E a gente representa com a letra M, tá? E o número de colunas que estão na vertical, a gente representa com a letra N. Este M e este N vai determinar a ordem da matriz. A ordem nada mais é que informar quantas linhas e quantas colunas tem a minha matriz. Bom, uma matriz de ordem M por N, ela vai ter M linhas e N colunas. Mas cada elemento que eu tenho dentro da matriz, ele é representado por A e J, onde o I indica a posição da linha e o J indica a posição da coluna. Então, por exemplo, aí vocês estão vendo que tem uma vírgula. A gente não costuma usar a vírgula. A vírgula está aí só para que vocês possam ver que são dois números separados, em que um vai indicar a linha e o outro a coluna. Por exemplo, o A23, ele indica que o termo vai estar na segunda linha e na terceira coluna, tá? Se eu pegar o A12, indica que está na primeira linha e segunda coluna, tá? Então, o A, esse Azinho, ele é um termo da minha matriz. Então, só para reforçar, ela tem a ordem M por N, essa ordem indica, então, M linhas e N colunas. E o A e J é cada termo da minha matriz. E o I e o J indica a posição dentro da matriz, onde o I indica em qual linha está e o J indica em qual coluna está. Vejam que na primeira linha, todos os termos começam com 1. Na segunda linha, todos com 2. E coluna? Na primeira coluna, todos terminam com 1. Na segunda coluna, todos terminam com 2. Na terceira coluna, todos terminam com 3. E assim por diante. Ó, então, cada elemento, que algumas pessoas chamam de elemento, algumas pessoas chamam de termo, tá? Ele ocupa, então, uma posição. A matriz do exemplo que eu tenho aqui, ó. Eu tenho a matriz A, de ordem 3 por 3. Então, ela tem 3 linhas e 3 colunas. Tá vendo o elemento 4? O elemento que está com o número 4, ele é na posição 22. Ele está na segunda linha e segunda coluna, tá? Aquele número 5 que está grifado em vermelho, ele é da primeira linha e terceira coluna. Então, eu falo que ele é o elemento A13, ok? Deu para entender? Vamos lá? Então, como que eu falo, por exemplo, se eu falar simplesmente qual é a posição do elemento 5? Poxa, tem dois números 5. Como que eu localizo a posição dele? Bom, se eu falar que eu quero o elemento 5 da posição
32 é o 5 ali de baixo, da terceira linha, segunda coluna. Mas se eu quiser saber o 5 da posição 13, da primeira linha, terceira coluna, é o 5 lá de cima. Então, você saber identificar a posição de um elemento ajuda quando você quer tratar um determinado valor num específico, por exemplo, de um determinado custo, tá? De um determinado cálculo na engenharia. Então, é importante saber identificar a posição do elemento. Então, como eu falei para vocês, tá? Os elementos da matriz são identificados com A e J. O A, pessoal, vai ser o seguinte. Se eu estou falando da matriz A, eu vou usar o Azinho. E aí, agora, essa dica é para quem está prestando vestibular, tá? Se eu estiver falando da matriz B, a gente vai usar o Bzinho. Se eu estiver falando da matriz C, a gente usa o Czinho. Se eu estiver falando da matriz M, use o Mzinho, tá? Então, essa letrinha, o A, que tá aqui o Azinho, ele representa um termo ou um elemento da matriz A, ok? Para quem vai fazer vestibular, que vai ter uma segunda fase, que pode cair alguma coisa relacionada a matrizes, tomem esse devido cuidado, tá? Porque às vezes pode, se você tá falando da matriz B e usa o Azinho, pode ser que o examinador desconte, né, algum valor da sua questão por conta disso. Então, tenha esse cuidado para que você possa fazer uma segunda fase aí caprichada, ok? Bom, então, ó, como eu estava falando com vocês, o elemento A32, ele está na terceira linha, segunda coluna. Bom, atenção, tá? Nos próximos slides, vocês vão verificar que o índice aparece junto do elemento, tá? A gente não usa dessa forma, tá? Eu tô colocando para que você só perceba o posicionamento do elemento, tá? Quando a gente escreve a matriz, a gente só coloca o valor, não acompanha nunca o posicionamento, tá bom? Então, isso aqui é mais para que vocês possam começar a compreender como que funciona. Então, olha, o número 1 está na posição 11, primeira linha, primeira coluna. O número 2 na posição 21, segunda linha, primeira coluna. Olha o 6 na posição 23, segunda linha, terceira coluna, tá? Então, o primeiro número indica a linha. Então, vejam que todos que estão na primeira linha começam com 1, na segunda linha começa com 2, na terceira linha começa com 3. Todos que estão na primeira coluna termina com 1, na segunda coluna termina com 2, na terceira coluna termina com 3. Então, eu estou indicando aqui a posição. Quando a gente trabalha matrizes, vai aparecer só o valor do termo ou do elemento, tá? Sem o posicionamento acompanhando, tá bom? Bom, como que eu faço para construir uma matriz? Então, é o seguinte, pessoal. Às vezes, tá? Então, isso quando não é uma situação problema, quando às vezes é um exercício de aplicação aí de um vestibular, tá? Você pode ter uma determinada regra para construir a matriz. E aí, como que a gente faz? Então, por exemplo, ele está pondo aqui duas regras. Uma regra é quando o valor do I é diferente do J, ou seja, o número que indica a linha é diferente do número que indica a coluna. Aí ele pede para você seguir a regra 2I mais J. Quando o I é igual a J, ou seja, quando o número da linha é igual ao número da coluna, que seria o 11, o 22, o 33, 44, 55 e assim por diante. Aí você faz I quadrado menos J. Como que fica, então? Você vai construir essa matriz de ordem 3 por 3. Então, ela tem que ter 3 linhas e 3 colunas, tá? Então, a matriz A, aí você vai ter ali a 11, a 11, a 12, a 13, a 21, 22, 23, 31, 32, 33. E você vai estabelecer, então, uma regra vai utilizar a regra para substituir os valores e encontrar a sua matriz, tá? Ó, aqui tem um outro exemplo, tá? O anterior, quem quiser fazer e deixar o resultado nos comentários, depois eu corrijo para vocês. Olha esse aqui. Aqui é uma matriz 4 por 2. Então, 4 linhas, 2 colunas. Veja, aqui também eu tenho duas regras. Ó, a 11,
a 12, 21, 22, 31, 32, 41, 42. Quando o i é diferente do j, então a posição da linha e da coluna são diferentes, eu vou seguir a regrinha de cima, j menos i. E quando o i é igual a j, eu vou seguir a regrinha de baixo, tá? Quando que o i é igual a j? Para este exemplo, só o A11 e o A22, tá? Então, ó, A11, o i é igual ao j. Então, eu vou fazer i mais j ao quadrado, ou seja, 1 mais 1 ao quadrado, que vai dar 2. O A12, o i é diferente do j. Então, eu sigo a primeira regrinha, que é j menos i. 2 menos 1, que deu 1. O A21 a mesma coisa, é diferente. Então, eu vou fazer 1 menos 2, deu menos 1. O A22, eu tenho i igual a j. Então, eu vou fazer 2 mais 2 ao quadrado, deu 6. O 31, eles são diferentes, então eu faço 1 menos 3, tá? Deu menos 2. O 32 também, então 2 menos 3 deu menos 1. 41, 1 menos 4, que deu menos 3. E 42, 2 menos 4, que deu menos 2. Então, para este exemplo, dessa matriz 4 por 2, eu coloquei, então, os valores seguindo a regrinha que ele propôs no exemplo, tá? Bom, a gente tem alguns tipos de matrizes que é interessante a gente saber, e aí eu te aconselho a pesquisar depois as propriedades que podem ter esses tipos de matrizes, tá bom? Vamos lá, ó. A matriz quadrada é aquela em que o número de linhas é igual ao número de colunas. É o que a gente mais estuda e o que tem mais propriedades que a gente aplica no ensino médio, tá? Então, ó, uma matriz 3 por 3, 4 por 4, 2 por 2, 5 por 5, 10 por 10, tá? Todas elas que o número de linhas é igual ao número de coluna é uma matriz quadrada. Essa matriz, a gente tem uma coisa importante e que vai ajudar a gente depois em várias situações e problemas. Os números que tem todos indicação da linha igual coluna, tá? Ó, tá vendo? O 11, 22, 33, quando eu tenho todos os elementos da diagonal em que a linha é igual à coluna, o posicionamento, né, da linha e da coluna são o mesmo, eu chamo de diagonal principal. Então, tá vendo aí embaixo a setinha verde? Esses são os elementos que estão na diagonal principal, tá? E a diagonal secundária, tá? Eu tenho os outros elementos, tá? Os outros elementos ali que vai estar cortando essa linha azulzinha clara que vocês estão vendo aí. Então, a diagonal principal são os elementos que estão ali na linha verde e a secundária estão na linha azul clara. Guardem isso porque vai ser muito importante para nós, ok? Bom, o que é uma matriz triangular? É aquela quando todos os elementos que estão acima ou abaixo da diagonal principal são zero. Então, olha só. A diagonal principal está indicada com a seta verde. Então, quando eu tenho a matriz triangular superior, os zeros estão todos embaixo. Quando a matriz triangular é inferior, então todos os zeros estão em cima, tá? Por quê? Por que superior eles estão embaixo? Porque os números vão estar só em cima. Ela é superior porque os dados que são diferentes do zero estão para cima. Ah, mas tem um zero no 23. Sim, não tem problema ter um zero no posição 23, tá? O importante é que os outros não são zero. Eu tenho 3 e o 5, então ela não é nula, tá? Eu tenho ali os valores diferentes de zero, pelo menos 2 dos termos que eu tenho ali. E na matriz em que a matriz triangular é inferior, é porque os números diferentes de zero estão para baixo da diagonal principal. Por isso que a gente coloca como inferior nesse caso. Matriz diagonal. É quando eu só tenho número na diagonal. Na diagonal principal, tá? Daí todos os números que estão para cima e para baixo são zero, tá? Então, nesse caso, a gente chama ela de matriz diagonal. A matriz identidade, que a gente vai usar depois, quando vai estudar a matriz inversa, que serve para criptografia, que a gente já viu um pouquinho, o pessoal que já teve essa aula comigo, tá? A gente tem todos os elementos que não estão na diagonal principal igual a zero. E os elementos da diagonal principal valem 1, tá? Então, na diagonal principal, que é a linha verde, todos são iguais a 1 e todos os outros elementos da minha matriz valem 0. Essa é a matriz identidade.
Guardem ela aí com vocês, porque ela vai ser muito importante pra gente. Bom, matriz nula é tudo zero, né? Nem tenho que pensar muito. Matriz linha é quando eu tenho uma única linha. Eu posso ter um monte de coluna, mas ela vai ter uma linha só. Então, eu chamo de matriz linha. E, claro, matriz coluna, ela vai ter uma única coluna, tá? Então, eu posso ter várias linhas, mas uma única coluna, tá bom? Bom, eu acredito que deu para entender um pouquinho dos tipos de matrizes, tá? Me aguardem nos próximos capítulos estudando operações